Olá, uma boa noite para você que nos acompanha através do Facebook e também através do YouTube. Eu sou o Jonatas e estamos aqui mais uma vez, direto do Centro Espírita Amor e Caridade, para trazer mais um dia de comentários sobre o lançamento do novo livro de Sidney Fernandes. É sempre um grande prazer estar aqui participando, né, desta nova obra, deste novo lançamento, porque a gente sabe o tamanho da importância que é quando a gente lança um novo conteúdo sobre a doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar uma boa noite aqui para o meu amigo Renato Leandro. Boa noite, Renato. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui reunidos nesse lançamento de mais uma obra da editora SEAC, o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, do escritor Sidney Fernandes. Então, pedimos aos bons espíritos que nos acompanhem nesse lançamento, que possamos receber as boas vibrações da espiritualidade, que possamos, durante o período aqui em que estivermos refletindo sobre a obra do escritor, que possamos enviar boas vibrações a todos que nos acompanham, para que possamos fazer valer a nossa fraternidade em torno do trabalho da doutrina espírita. Quero dar o boa noite ao escritor Sidney Fernandes, que está lançando o seu 13º livro, e peço a ele que já, junto ao nosso olá, ao nosso boa noite, nos fale um pouco sobre mais esse grande lançamento. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, Renato. Boa noite, Jonatas e amigos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês no lançamento de mais um livro. Dr. Galton começou há muito tempo. Eis que, quando nós vislumbramos a possibilidade de criar um personagem, um médico psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, que se aproximou inicialmente da reencarnação, através do estágio que ele fez em Miami, numa clínica especializada em terapia de vivências passadas. E lá mesmo nos Estados Unidos, ele conheceu o Espiritismo. Vindo para o Brasil, fez amizade com o médico Constantino, que o levou para a doutrina espírita. Nesse segundo livro, não damos tanta ênfase para a terapia de vivências passadas, a chamada TVP, mas agora mostrando a influência, o trabalho, a dedicação, o contato com a espiritualidade que Dr. Galton, agora casado com Ana Clara, faz questão de levar às pessoas que precisam de amparo, tanto sob o aspecto médico material, com a medicina tradicional, com suas técnicas agora aperfeiçoadas com o conhecimento da reencarnação, e também com a assistência da espiritualidade. Através de Constantino, ele conheceu o irmão Procópio, mentor espiritual da casa espírita que passou a frequentar. Esta obra, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, nos traz os vários contatos que Dr. Galton tem com seus pacientes, mas, acima de tudo, tem por objetivo mostrar que a medicina é instrumento de Deus, que minimiza as dores humanas. Mas esta mesma medicina, que de uns anos para cá, ou de décadas para cá, acabou por se distanciar da espiritualidade, a ênfase deste novo livro é a reaproximação da medicina com a espiritualidade. Uma nova conquista mostrando que o cultivo da condescendência, da empatia, da solidariedade previne e pode curar doenças. Damos ênfase também ao fato de que os profissionais de saúde contam com a proteção especial da espiritualidade. Esse novo livro nosso cuida da humanização da ciência,
que se aproxima cada vez mais da medicina da espiritualidade, com resultados altamente positivos. Sempre bom lembrar, conforme André Luiz nos afiança em suas obras, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que a cura definitiva das dores do homem somente será alcançada com a sua renovação. E, felizmente, para o nosso próprio bem, a ciência começa a recomendar o amor. Dentro do propósito de discutirmos, né, e de aproximarmos o leitor, aquele que nos acompanha, do conteúdo de sua obra, nós teremos, durante a semana de lançamento do livro, sempre a presença de convidados para enriquecer essa nossa discussão, enriquecer as reflexões acerca desse lançamento. Eu gostaria já de chamar um convidado, que é um amigo escritor, palestrante, dirigente espírita, inclusive o escritor que esteve já numa parceria com a editora aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Eu estou falando do escritor Orson Peter Carrara, juntamente com o escritor Wellington Balbo. Eles lançaram um livro pela editora SEAC, um romance. Além disso, o Orson também é um dos principais articuladores, né, do chamado Instituto Karl-Barth-Schutel e promove o encontro anual Karl-Barth-Schutel. Então, vamos dar as boas-vindas a um dos nossos convidados, Orson Peter Carrara. Olá, amigos. É uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de participar com vocês deste lançamento do novo livro do nosso querido escritor, amigo e divulgador espírita, palestrante Sidney Frances Fernandes. Honra muito imensa, agradeço imensamente ao amigo Sidney, à editora SEAC, por esta oportunidade de falar de uma obra de tanta relevância, de tanta importância para todos nós. O livro Galton, O Construtor de Futuros, é uma satisfação muito grande. Quero agradecer imensamente esta oportunidade. Nós tivemos aí, Sidney, já inicialmente aí, nosso primeiro contato com o Orson, e nós temos um viés importantíssimo no seu livro, em tempos de pandemia que estamos vivendo hoje, a relação entre a população em geral com os profissionais de saúde, ela foi alterada, né? A valorização dos profissionais de saúde realmente agora ganhou uma dimensão bem diferenciada. Eu tenho uma pergunta, aproveitando a presença do nosso amigo Orson, Sidney, e depois a gente vai discutir sobre o assunto. Eu gostaria já de perguntar ao Orson o seguinte: de que maneira, Orson, você acredita que o plano espiritual pode atuar e influenciar positivamente os profissionais da área médica? Você me pergunta de que maneira o plano espiritual pode atuar e influenciar positivamente os profissionais da área médica. Naturalmente que os profissionais da área médica, no tratamento de saúde, no atendimento de seus pacientes, podem ser maravilhosamente influenciados pelos bons espíritos, no sentido de intuições e especialmente nas vibrações carinhosas, até com o conhecimento médico, humanitário, com o desejo de ser útil, de auxiliar os enfermos, as pessoas auxiliadas, podem ser beneficiadas pela presença e pela assistência dos espíritos. Os espíritos podem, sim, influenciar positivamente os profissionais da área médica, especialmente através da intuição, das vibrações carinhosas envolvendo o médico, principalmente se o médico tem o hábito da prece, da oração, da concentração, buscando os recursos espirituais. Inclusive, esta influência pode se estender além do momento do tratamento, antes, durante ou depois. Porque mesmo antes, o médico que vai atender determinado paciente pode ser convidado, conduzido ao plano espiritual durante o desprendimento pelo sono físico, para receber instruções específicas sobre aquele enfermo em particular, a depender naturalmente dos méritos das pessoas envolvidas. E mesmo durante o atendimento, dispor-se com o pensamento, com a vibração, para a recepção desse carinho sempre presente dos bons espíritos. E depois, na continuidade do tratamento, igualmente esta ocorrência
pode-se dar. Então, o plano espiritual pode influenciar decisivamente e positivamente o tratamento do seu enfermo, do enfermo influenciar os profissionais de saúde, especialmente pelos canais intuitivos e pela prece que o profissional de saúde faz buscando os recursos do plano espiritual. São recursos esses indispensáveis. Sidney, nós podemos, aproveitando, né, as reflexões do Orson acerca do assunto, nós podemos afirmar que o Dr. Galton recebe influência espiritual, ou seja, o personagem principal do seu livro está atento a essa influência, Sidney? Um dos aspectos mais importantes, tanto do primeiro Galton como este, é exatamente o fato de que o profissional médico psiquiatra passou a perceber, a detectar, ele não é um grande médium, mas tem uma grande sensibilidade, mas está com as antenas espirituais dele sempre abertas, ligadas à influência da espiritualidade, a ponto de, em alguns momentos, em alguns casos, a influência do mentor espiritual Procópio é fundamental. Isso já começando no primeiro capítulo, em que nós tratamos de um caso autêntico, 2 anestesiologistas salvam a vida de uma paciente. Esse é um caso real que me foi narrado pelos 2 médicos que cuidaram desse assunto. E é tão importante isso que o Orson falou, a ponto de nós dizermos que foi o verdadeiro norte, a verdadeira matriz deste livro nosso. Porquanto André Luiz, no livro Libertação, em dado momento em que uma paciente está sendo presa de uma obsessão extraordinária, Margarida, ela vai desencarnar, eis que entra na sala um médico, mas que tem uma grande sensibilidade. E o seu mentor espiritual, um antigo enfermeiro que trabalhava com ele, começa a lhe ministrar orientações através das quais esse médico dá o encaminhamento devido para salvar a vida de Margarida. E André Luiz termina esse capítulo num verdadeiro desabafo. Ah, se os médicos orassem. E, felizmente, temos constatado que muitos médicos, mesmo os não muito religiosos, mas acreditam que precisam contar com a ajuda de Deus, antes das grandes cirurgias, eles se unem, dão as mãos e fazem oração para serem inspirados pela espiritualidade. Sem dúvida, um dos pontos importantes deste novo livro nosso é destacar que os médicos têm uma proteção espiritual especial e, mais do que isso, eles devem estar sempre abertos à ajuda da espiritualidade maior. Sidney, vamos trazer agora para esse nosso encontro, para esse lançamento, mais uma pessoa que foi convidada especialmente para o lançamento, é o senhor Mauro Pompilho, diretor do Centro Espírita Amor e Caridade, dirigente espírita, pessoa que trabalha no movimento espírita há muitos anos, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao seu Mauro para esse nosso encontro aqui. Seja bem-vindo, seu Mauro Pompilho. Olá, amigos. Estamos aqui para o lançamento do novo romance do nosso amigo, escritor Sidney Fernandes, que é o Dr. Galton, o construtor do futuro. Será, sem dúvida, mais um romance exitoso, tendo em vista a fluência com que é escrito e a maravilha das histórias que são contadas. Sidney, aproveitando a presença do seu Mauro, existe uma informação que está contida no livro Dr. Galton, o Restaurador de Passados, né, onde o personagem Galton passou a ser conhecido dos nossos leitores, né, leitores da editora SEAC e os seus leitores. E algo que chamou a atenção era que Galton teve contato com o espiritismo em solo americano. Isso realmente chamou a atenção, porque nós sabemos que o Brasil é o país com o maior número de adeptos do espiritismo no mundo. O último censo realizado pelo IBGE em 2010 apresentou em torno de 3,8 milhões de pessoas adeptas da doutrina. E eu gostaria de
perguntar ao seu Mauro a que ele atribui esse número grande de adeptos do espiritismo no Brasil, um número que é superior a Estados Unidos, à França, e realmente nos chama a atenção. Aqui o senhor atribui esse grande número de adeptos, senhor Mauro? Foi me perguntado ao que eu atribuo o fato de o espiritismo ter se disseminado no Brasil a despeito de pouca disseminação na França, na França onde começou, e nos Estados Unidos. Respondendo, eu digo que atribuo a duas razões. Primeira é uma razão de determinação, ou seja, atribuo ao fato de que Jesus decidiu que o Brasil seria um dia a pátria do Evangelho. Ora, a doutrina dos espíritos, sabidamente, é o Evangelho redivivo, ou seja, é o Consolador prometido pelo Divino Mestre, como consta no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 16 a 17. A esse respeito, há um livro muito importante de ser lido, escrito pelo espírito de Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é exatamente Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde pode ser constatada a beleza da informação passada pelo Divino Mestre ao espírito Ismael, mentor maior do Brasil, de que efetivamente transplantaria para a terra do Cruzeiro as luzes que ele havia disseminado há mais de 2000 anos através da nova doutrina, da doutrina dos espíritos. Essa é a razão de comando. E a outra razão, que eu diria que é uma razão de racionalidade, é exatamente porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina que precisa ser conhecida, precisa ser lida, precisa ser estudada. E quem a estuda, pela clareza dos seus ensinamentos, pelas luzes que ela traz, pela racionalidade de tudo aquilo que os espíritos superiores passaram a Allan Kardec, ela convence qualquer criatura que não se deixe levar pelo fanatismo de outras ideias. Ela é muito lógica, muito cristalina, muito bem posta. Então, não há quem, estudando a doutrina dos espíritos, não deixe de segui-la. Então, é por isso que ela se disseminou com grande facilidade nos meios do Brasil. E nós poderíamos acrescentar uma outra coisa. O que a gente percebe é que, na verdade, quem segue o Espiritismo é alguém de muita razão, é alguém de leitura, porque sem leitura as pessoas ficam muito presas ao fenômeno. E o fenômeno da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material é um fenômeno não exclusivo do espiritismo. Em todas as religiões, pode-se dizer, essa fenomenologia, ela um dia acaba por acontecer. Agora, o tratamento desses fenômenos de forma lógica, racional, compreensível, com evidente demonstração da importância da comunicação, nós só vamos encontrar muito delineada, muito esclarecida na doutrina dos espíritos. É por isso que o espiritismo no Brasil se disseminou, até porque lá no início, quando evidentemente foi transplantada, segundo o Divino Senhor, para o nosso país, essas informações, ela foi admitida, estudada e disseminada por um rol de criaturas de grande envergadura moral e social.
e, por isso, efetivamente, ganhou fóruns muito importantes de disseminação, de orientação, de esclarecimento, de consolação, porque a doutrina dos espíritos é, sobretudo, uma doutrina de consolação. É o Consolador prometido por Jesus, que mandaria nos tempos oportunos. Sidney, as considerações do Sr. Mauro a respeito do espiritismo no Brasil, esse grande número de adeptos, e acompanhando o personagem Dr. Galton, que atua em nosso país, não é? Dr. Galton recebe pacientes de diversas formações religiosas, né? E até ao encontro daquilo que o Sr. Mauro comentou, é importante que o profissional de saúde também, com a sensibilidade que Galton possuía, o personagem, possa também trabalhar essa questão de receber pacientes que não necessariamente são espíritas, mas que, vindo de outras religiões e de outras crenças, Galton também oferece a mesma forma de tratamento. Ou o nosso personagem, Sidney, ele enfrenta resistência para a atuação dele junto a personagens de outras religiões. O que a gente poderia ter, pelo menos um caminho, uma pista aí do que a gente vai encontrar do Galton no livro? Acima de tudo, Galton respeita as convicções dos outros. No segundo capítulo, ele vai cuidar de Fernanda. É um caso que me foi fornecido, me foi cedido pelo Dr. Marcelo Occhiuto, oftalmologista de São Paulo, que era muito amigo de Richard Simonetti. E essa moça é uma católica de 7 costados. E Galton forma uma espécie de junta médica que é composta por ele, espírita, Ana Clara, sua esposa, espírita, Constantino, doutor Constantino, médico também, espírita, doutor José Cardos, oftalmologista, evangélico, e o padre Zezinho, que é um sacerdote católico. E Fernanda não receberia, não estaria receptiva a um trabalho que fosse realizado dentro de um centro espírita, e eles contam com a lucidez, com a boa vontade, com o discernimento de 2 componentes de outras religiões para desenvolver um trabalho para auxiliar Fernanda na casa paroquial da igreja do Padre Zezinho, mostrando para os espíritos, os médicos espirituais, não há barreiras religiosas. O seu livro, ele nos leva a uma série de reflexões sobre diversos assuntos. Então, os nossos convidados realmente possuem uma gama enorme aí de possibilidades, de questionamentos, devido à qualidade da obra, né? E o seu Mauro Pompilho, Sidney, ele tem uma pergunta para fazer a você, que vai dentro dessa ideia da diversidade de assuntos, né, de que você tratou no livro, né? E vamos ouvir o seu Mauro. Ora, Sidney, eu encerraria a minha fala fazendo uma pergunta para você. Você fala sobre a colônia espiritual, Nosso Lar, em seu novo livro? É uma bela pergunta. Eu, sim, cito a colônia espiritual Nosso Lar, em dado momento em que Galton está dialogando com um grande amigo dele, que se afastou totalmente da religião, e Galton começa a trocar correspondências com ele. E o rapaz é muito inteligente, muito culto, mas está completamente afastado de qualquer ligação com qualquer religião. E Galton, sem o objetivo de fazer proselitismo, aliás, a marca principal de Galton é o respeito em relação às convicções de seus pacientes, como já falamos na resposta anterior, mas ali ele está tratando não com o paciente, mas com um amigo de infância, que ele está notando, vamos dizer, afastado, completamente distante da religião, com ideias materialistas, e por uma questão assim de amor, de amizade, Galton, fora do consultório,
ele se dirige, troca correspondências com esse amigo que estava de passagem por Porto Alegre. Em dado momento, ele cita a Segunda Guerra Mundial e fala da preocupação dos espíritos. Você que estudou muito a obra Nosso Lar, Renato, deve estar lembrado quando nós gravamos vários programas falando sobre a colônia espiritual Nosso Lar, da preocupação dos espíritos quando ameaçava a irrupção da Segunda Guerra Mundial. E os espíritos se mobilizaram, correram, tentaram contornar, tentaram convencer os líderes. E graças aos espíritos, a Segunda Guerra Mundial não teve uma duração maior e também não teve um alcance maior do que ela teve. Já foi uma desgraça para a humanidade, mas poderia ter sido muito pior. E aí, Galton, nessa conversa com esse amigo, com esse irmão de infância, ele cita a preocupação da espiritualidade com os destinos do planeta Terra. E graças a Deus, a Segunda Guerra Mundial não se alastrou por mais tempo, graças à influência do plano espiritual. Eu queria aproveitar a oportunidade, Renato, não propriamente falar sobre o livro Nosso Lar, mas André Luiz, quero fazer uma narrativa bem rápida de um artigo que eu escrevi a respeito. Quando André Luiz estava em missão de assistência à Europa, ele mostrou como a luz da oração, do bem e da verdade podem influenciar, podem trazer benefícios, independentemente do credo religioso que o indivíduo de boa vontade lança-se para atrair as forças positivas da vida. A cidade de Bristol estava sendo sobrevoada por aviões pesados de bombardeio. No seio da noite, quando os espíritos estavam chegando ali para dar assistência àqueles que fossem atingidos por aquele bombardeio, quando eles estavam chegando na Europa, perceberam de longe um farol com uma intensa luz. As bombas eram arremessadas ao solo, mas, paralelamente, o farol de intensa luz saía como que das cinzas deixadas pelas bombas. E quando eles desceram para localizar de onde vinha aquele ponto luminoso, verificaram que ele vinha de uma igreja. Alguns cristãos corajosos reuniam-se ali, cantando hinos, enquanto rebentavam os estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Os espíritos pararam ao lado daqueles cristãos, diante daquelas almas heróicas que estavam fazendo lembrar dos primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. E André Luiz termina essa passagem dizendo mais ou menos assim: os políticos construíram abrigos antiaéreos, mas os homens de bem edificaram abrigos antitrevosos. Eu gostaria de ressaltar o trabalho que você realizou com o livro Dr. Galton, Consultor de Futuros, porque nós temos no trabalho junto à editora SEAC uma série de livros que são livros de autores espirituais. E nós temos no meio espírita, obviamente, leitores que apreciam o livro do autor espiritual, principalmente os romances, né, que tem um interesse muito grande da população, e dos leitores, mas eu sempre costumo dizer para os leitores e para os escritores que mesmo aquele escritor que faz a assinatura de suas próprias obras, ele sempre recebe uma influência espiritual. A atuação do plano espiritual aqui no nosso plano físico, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Você escreveu esse livro antes da pandemia, e o livro vem no momento em que todos precisam ficar atentos, né, com o olhar atento ao trabalho da medicina. Então, foi quase que você foi intuído no período de construção desse livro.
você também nem poderia imaginar que nós estaríamos agora vivendo, né, sob uma pandemia. E para falar também um pouquinho desse assunto, e na verdade fazer um questionamento para você, eu gostaria de chamar o nosso convidado, Orson Peter Carrara, que ele preparou uma questão aí para você, Sidney. Mas, Sidney, agora que você está com o seu novo livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, eu gostaria, como amigo pessoal, como admirador de sua obra e participante também desse trabalho de divulgação, perguntar para você: podemos afirmar que uma das propostas do seu novo livro é demonstrar que os médicos devem levar em conta os fatores de ordem espiritual para melhor diagnosticar seus pacientes? Considera que isso possa ocorrer? Seria o ideal, Orson. Nós temos plena consciência, somos orientados pela espiritualidade através de André Luiz, que as doenças, a origem de todas as doenças está em nossas defecções espirituais. Isto é, as nossas doenças originalmente estão em nosso espírito, mais propriamente em nosso corpo astral, que nós espíritas chamamos de perispírito. Tratar apenas do corpo, aliás, vários sábios gregos já nos alertavam, seria apenas desenvolver atitudes paliativas, cuidar dos efeitos, quando, na verdade, devemos buscar as causas, as verdadeiras causas das doenças. Eu tenho para mim que a medicina do futuro, e Richard Simonetti já mencionou isso no primeiro artigo que ele escreveu para a revista O Reformador, falando da medicina do futuro, ele ainda iria vivenciar o momento em que os pacientes sairiam dos consultórios com receituários assim bastante diferentes. Não apenas os medicamentos, os antibióticos, as cirurgias, mas também como recomendações como o paciente deveria se comportar, sendo mais benevolente, sendo solidário, desenvolvendo a empatia, pensar mais no semelhante, pensar mais no bem-estar da sociedade. E olha que Richard estava profetizando algo que já está acontecendo. Tempos atrás, tivemos um congresso de cardiologistas na cidade de Fortaleza, e eis que nós, de lá de Fortaleza, veio a conclusão, médicos cardiologistas, da Associação de Cardiologistas, que passaram a recomendar, é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, que nos consultórios os cardiologistas passassem a recomendar a benevolência, a superação do ódio, a bondade do coração. Olha só, não se trata de os médicos recomendarem que o indivíduo siga esta ou aquela religião, mas eles estão recomendando a espiritualização do indivíduo. E não estão fazendo isso assim de graça. É porque eles estão constatando que o indivíduo espiritualizado supera mais facilmente os vícios, previne doenças e, às vezes, até cura doenças que não são nem diagnosticadas e, às vezes, não podem ser curadas pela medicina tradicional, pela medicina oficial. Graças a Deus, Renato, para o nosso próprio bem, a ciência está recomendando o amor. E quando, então, nós temos, nessa pergunta do Orson, se os médicos devem levar em conta os fatores de ordem espiritual para diagnosticar melhor seus pacientes, graças a Deus que muitos já estão fazendo isso e estendendo as suas antenas espirituais para melhorar os seus diagnósticos, os seus remédios e até para prevenir as doenças através da renovação do indivíduo. Gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Orson Peter Carrara pela disponibilidade aqui desse encontro e dizer para o Orson que o SEAC está sempre à disposição aqui e que será sempre um prazer recebê-lo, né,
em outros lançamentos também. Orson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade de estar com vocês neste momento tão especial de lançamento do novo livro do querido amigo palestrante, escritor Sidney Francês Fernandes. Meus cumprimentos ao SEAC Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade Editora, por tão oportuno lançamento. Sidney, eu gostaria agora que você se dirigisse ao leitor que está nos acompanhando e mostrasse ao leitor o que está no coração do seu livro, né? Que nós sabemos que você foi inspirado, que nós sabemos que você é um estudioso da doutrina e você procura sempre colocar isso em suas obras, né? Mas eu queria que você mandasse um recado diretamente para o leitor que está nos acompanhando. O que você espera que ele realmente receba ao abrir as páginas de Dr. Galton, o Construtor de Futuros? Eu espero que, efetivamente, as pessoas se sensibilizem com a possibilidade de melhorar definitivamente a sua vida. A gente sempre brinca dizendo que os pontinhos pretos que estão em nosso perispírito são os causadores das nossas deficiências, das nossas dores, das nossas doenças, que às vezes não são diagnosticadas pela ciência oficial. Está na hora de nós aplicarmos alvejantes para limpar esses pontinhos pretos que às vezes estão nos seguindo por várias vidas. Então, nosso apelo, a nossa esperança é de que, lendo Dr. Galton, o Construtor de Futuros, todos nós, a partir de mim mesmo, como autor, possamos fazer essa limpeza do nosso espírito para sairmos da atual encarnação melhores do que aqui chegamos. Nós temos algumas informações, né, para passar para os nossos leitores, o pessoal que nos acompanha. Mostrar aqui, né, a capa do livro, né, o livro impresso, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, de Sidney Fernandes. Eu, na sequência, Sidney, vou deixar você à vontade também para comentar e passar algumas informações. O livro está à disposição aqui na livraria do Centro Espírita Amor e Caridade. É mais um trabalho da editora SEAC. O site da editora, que é o editoraseac.com.br, você pode obter mais informações sobre a obra. Ele estará à venda a partir do dia 10 aqui em Bauru, nas lojas da Jalovi, no Empório Cultural. São 2 lojas nos 2 shopping centers aqui de Bauru. E gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, a presença do senhor Mauro Pompilho, uma experiência valorosa dentro do trabalho como dirigente espírita, como diretor aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Foi muito enriquecedora a presença do seu Mauro, como também do Orson. Agradecer a todos que estão nos acompanhando e deixar você, Sidney, agora à vontade para as considerações finais e para as informações que eu sei que você também tem por aí, né? Ah, sim. Na verdade, eu estou muito feliz, porque com muita generosidade nós temos recebido assim manifestações de carinho e também de compromisso na aquisição deste novo livro para os clubes de livro espírita. Então, temos notícias aí que, se todas se concretizarem, Renato, eu tenho a impressão de que essa primeira edição nossa vai se esgotar rapidamente. Quero aproveitar para agradecer publicamente a você, Renato, pela organização desse lançamento, pelo seu esforço para colocar os livros também em 4 livrarias leigas de Bauru, a Jalovi do Centro, que fica na Avenida Rodrigues Alves, a Jalovi do Altos da Cidade, os 2 empórios culturais, um no Boulevard Shopping, outro no Shopping Bauru. Agradecer a retaguarda aí do Jonatas, do Theo Oliveira, do Reginaldo Viana, e também quero externar o meu agradecimento à Lúcia Helena Turini, que você, Renato, que acompanhou, me incentivou desde 2012 a começarmos a nossa trajetória de escritor. Você sabe que nós estamos tendo um apoio muito grande
da diretoria do SEAC, nesse caso representada pela Lúcia Helena Turini, que está nos dando um apoio extraordinário, uma retaguarda muito grande para que esta obra faça sucesso. E mais do que a satisfação do escritor, é a satisfação de ver o SEAC lançando uma nova obra e, quem sabe, obtendo recursos necessários à sua manutenção nesse momento difícil pelo qual instituições em geral estão passando. Muito obrigado a você, caro amigo, obrigado ao Orson, ao Mauro Pompilho, que foi um dos revisores desse livro, sempre disposto a nos ajudar, nos auxiliar. Não podemos esquecer também do revisor José Mauro Progiante, do artista da capa Milton Pulga, do revisor professor Edson de Oliveira, enfim, pessoas que estão na retaguarda, mas sempre batalhando para que as coisas andem bem e possamos chegar ao que chegamos agora no lançamento de mais uma obra da editora SEAC. E que todos, né, que estão nos acompanhando nesse momento, né, Sidney, que possam receber as vibrações, né, desse encontro, desse lançamento, e que possamos estar novamente reunidos amanhã. Amanhã teremos um outro encontro, na terça-feira, às 15 horas, dando continuidade a essa semana de lançamento. Que possamos estar aqui com o apoio da espiritualidade, sempre nos inspirando para esse trabalho. E a grandeza da literatura espírita, né, correndo aqui pela editora SEAC, tendo vocês escritores, né, como mensageiros, né, desse trabalhoso intuito, né, de levar a doutrina espírita e a educação espírita, né, para todos. Então fica aí o agradecimento a todos os que estão envolvidos nesse projeto e em especial também a todos que nos acompanham nesse momento. E fica então o convite para que amanhã a gente possa estar novamente juntos no lançamento do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, de Sidney Fernandes. Agradeço ao Jonathan, que está capitaneando aqui, né, a técnica. E é isso. E até a próxima, gente. Eu que agradeço, Renato, Sidney, muito obrigado também pela participação, né? Obrigado a todos vocês que participaram aí da nossa transmissão. E, como o Renato disse, amanhã às 15 horas temos mais uma edição com outros convidados, com perguntas e assuntos diferentes ainda referentes ao livro, tá? A esse novo lançamento. Então, esperamos você lá. Gostaria de pedir para você que gostou aí da nossa transmissão, da nossa edição, deixe seu curtir aí no nosso canal, no Facebook, no YouTube. E, se puder, compartilhe o nosso conteúdo, estará ajudando muito a nossa divulgação da doutrina espírita. Um grande abraço para vocês e até amanhã.